E pra gente começar, eu gostaria de falar com vocês sobre o circuito série, né? Qual que é a característica de um circuito série? Basicamente, eu desenhei aqui um diagraminha, né? Um circuito com 6 resistências que estão conectadas num circuito série. Qual que é a característica de um circuito série? Basicamente, eu tenho a conexão de resistências em sequência. Como assim, Lucas? Imagina que cada uma dessas resistências aqui tem um terminal de entrada e um terminal de saída. Então, por exemplo, aqui eu tenho minha resistência R1. A minha resistência R1, aqui desse lado vai ser a minha entrada e desse lado de cá vai ser a minha saída. A minha resistência R2, desse lado aqui eu vou ter uma entrada e do outro lado eu vou ter uma saída. Aí depois, na outra resistência R3, eu vou ter uma entrada e uma saída. Aqui eu vou ter uma entrada e uma saída. E assim sucessivamente, beleza? Aí o que vai caracterizar um circuito série propriamente dito? A saída de uma determinada resistência na entrada da outra resistência. A saída de uma determinada resistência R2 na entrada de R3. A saída de R3 na entrada de R6. A saída de R6 na entrada de R5. E assim sucessivamente. Então perceba que a característica de uma composição de resistências num circuito série é você conectar entradas e saídas. É lógico que quando a gente vai aprender mais sobre circuitos elétricos ou eletrônicos, a gente não classifica uma resistência, os dois terminais da resistência, como entrada e saída. Mas é só para você entender qual que é a característica principal de um circuito série. E isso aqui acontece com relação às resistências. Mas Lucas, se eu quiser saber qual que é o valor total da resistência desse circuito série, o que eu faço? É aí que vem uma outra característica do circuito série, que é o quê? Num circuito série, entre conexões de resistências, saída, entrada, saída, entrada, saída, entrada, a gente sempre vai somar o valor de cada uma delas. Então se aqui eu tivesse uma resistência de 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms e 6 ohms, basicamente o que eu ia fazer? A soma de R1 mais R2 mais R3 mais R6 mais R5 mais R4, e aí eu vou ter o meu valor total de resistência. Que nesse caso vai ser quanto? Bom, se eu somar 1 com 2, 3. 3 com 3, 6. 6 com 4, 10. 10 com 5, 15. 15 com 6, 21. Então minha resistência total desse circuito aqui vai ser 21 ohms. E aí eu posso substituir todo esse meu circuito série por uma única resistência de 21 ohms. E assim eu tenho uma única resistência que representa todo esse circuitinho série que eu completei aqui pra vocês. Beleza, aqui nessa breve explicação eu já falei tudo pra vocês sobre resistência. É algo muito simples. Se eu quiser saber a associação delas, ou seja, se eu quiser juntar todas elas pra representar em uma única resistência, basta eu somar o valor da resistência delas. Lembre-se que eu vou ter o valor numérico e sua unidade de medida, que é representada pela letra grega ômega, de ohm. Definida, na verdade, em homenagem ao cientista George Simeon, beleza? É isso que você precisa saber sobre essa parte de resistência. E quanto à unidade de medida que eu comentei aqui pra vocês agora, se você não sabe muito sobre a história e quer aprender mais, vai lá nas aulas eletrônicas antigas que você vai entender um pouquinho melhor. Bom, galera, entendida essa parte de resistências, vamos incrementar as outras grandezas elétricas: tensão, corrente e potência elétrica. E para falar sobre isso, eu também preciso introduzir um outro conceito. Qual é esse outro conceito, Lucas? Além do circuito série que eu comentei aqui para vocês, eu preciso também falar sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela define, ou melhor, ela relaciona as 3 grandezas elétricas principais: resistência, corrente e tensão elétrica. E como que George Simeon conseguiu fazer essa relação? Por meio de experimentos. Simples. Ele pegou vários materiais e fez uma verificação bastante interessante que chegou-se na primeira lei de Ohm, que define uma determinada fórmula que relaciona a resistência, corrente e tensão. E qual experimento foi esse? Basicamente, ele pegou vários tipos de materiais, aplicou uma tensão elétrica e mediu qual que era a resistência que passava por essa resistência. Então, basicamente, o que ele fez foi o seguinte: aplicar uma determinada tensão elétrica, né, uma determinada DDP, num determinado material X, certo? E aí, ele percebeu que, ao aplicar uma DDP Y num material de resistência X, fluía uma corrente Z sobre ele. Então, basicamente, tudo que ele fez foi o quê? Pegar um determinado material, né, então, uma resistência, veio aqui, aplicou uma DDP, certo? Uma tensão, e verificou qual que era a corrente que passava por essa resistência. E aí ele fez isso várias vezes, repetiu esse procedimento várias vezes. E uma coisa que ele percebeu foi que, quando ele pegava esse valor de tensão e dividia pelo meu valor de corrente, acontecia de surgir, ou melhor, a divisão entre as duas, acontecia de surgir uma determinada C, que é o quê? Nada mais é que uma constante. Essa constante é o que a gente chama hoje de resistência elétrica. Por quê? Quando ele aplicava 20 volts aqui, por exemplo, surgia uma corrente de 1 ampere. Então ele ia lá, aplicava 20 volts aqui, certo? 20 volts. Aí surgia uma corrente de 1 ampere. Beleza, interessante. Só que depois ele ia lá e aplicava uma tensão de 40 volts, vamos supor. E na hora que ele aplicava uma tensão de 40 volts, surgia uma corrente aqui agora de 2 amperes.
Então ele percebeu que existia uma proporcionalidade entre tensão e corrente elétrica, ou seja, o quanto de incremento eu colocava na minha tensão era o mesmo que acontecia de incremento na minha corrente. E aí, esse valor aqui permanecia constante, certo? Por quê? 20 dividido por 1 daria 20 ohms, se a gente já soubesse o que era resistência. E 40 dividido por 2 também daria os mesmos 20 ohms. E aí ele verificou essa proporcionalidade e assim surgiu a nossa primeira lei de Ohm, que é definida por qual fórmula? Pela fórmula que fala que tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. Sempre lembrando que a gente consegue alterar o valor de tensão e também o valor de resistência. Mas a consequência da alteração dessas duas é o meu valor de corrente elétrica. Então, para mim manusear a corrente elétrica, eu preciso manusear outros parâmetros. Então, lembre sempre disso, de que tensão elétrica é uma causa, resistência elétrica é uma causa, é algo que eu consigo influenciar, mas a corrente elétrica eu só consigo influenciar ela diretamente. Portanto, ela é uma consequência de outras grandezas. Beleza, galera? Vocês entenderam o que é a primeira lei de Ohm? Muito simples, sem segredo nenhum. Agora, vamos implementar essa lei de Ohm no meu circuito série, certo? O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou colocar uma tensão elétrica nesse conjunto de resistências, certo? Vou aplicar uma determinada DDP nesse conjunto de resistências aqui. Então vamos lá, qual que vai ser as características desse circuito série agora para a minha tensão, que eu coloquei aqui nesse conjunto de resistências, e também para a corrente que vai surgir na hora que eu aplico essa determinada tensão. Sempre lembrando que, se eu fizer a associação dessas resistências, dessas 6 resistências, igual eu fiz lá no início, eu vou ter um circuito equivalente que é igual a esse aqui, certo? A mesma coisa que está aqui, só que agora com uma resistência só que eu chamei de RE, que é o meu resistor equivalente. Agora vamos supor o seguinte, né? Vamos colocar os valores para cada uma dessas resistências. Vamos colocar os mesmos valores que a gente colocou lá atrás, tá? 1 ohm aqui, 2 ohms aqui, 3 ohms aqui, 4 ohms aqui, 5 ohms aqui e 6 ohms aqui. Aqui o circuito equivalente nada mais vai ser que minha resistência equivalente, que vai ser 21 ohms, tranquilo? Para arredondar as minhas contas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tensão elétrica, eu vou colocar uma DDP nessas duas baterias aqui de 21 volts, tá? Só para simplificação do cálculo. Então basicamente aqui eu vou ter 21 volts e aqui eu também vou ter os meus 21 volts. Beleza, galera. Uma coisa que vocês precisam ficar atento e a gente já vai introduzir nos outros conceitos é o quê? Bom, agora eu apliquei uma determinada DP, vai surgir uma corrente elétrica aqui. O que vai acontecer? Essa corrente vai percorrer, convencionalmente falando. Por que eu falo sempre convencionalmente falando, galera? Porque quando a gente vai estudar quimicamente, a gente sabe que os elétrons saem do polo negativo e vão diretamente para o polo positivo. Só que nos estudos da eletrônica e também da eletricidade, a gente convenciona o sentido do elétron saindo do positivo e indo para o negativo. É uma convenção que a gente já está acostumado a estudar em vários tipos de circuito, fica mais fácil a análise. Na verdade, não é que fica mais fácil a análise, mas que antigamente acreditava-se que a corrente elétrica fluía do positivo para o negativo. Então, conforme o tempo foi passando, a gente foi acabando estudando de forma convencional, como o elétron sai do positivo e indo para o negativo. E a gente acaba estudando o caminho da corrente elétrica saindo daqui e vindo para cá. Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ter uma corrente elétrica que vai percorrer esse caminho aqui, certo? Indo do meu polo positivo para o meu polo negativo. Então, eu vou ter uma corrente elétrica aqui. E note que a corrente elétrica que passar em R1, em R2, em R3, em R6, em R5 e em R4 vai ser a mesma para todos eles. Por quê? Aqui eu só tenho um caminho para a corrente percorrer. Eu não tenho como ela ir para outro lugar. Então, ela vai passar em todas essas minhas resistências. Se eu quisesse saber esse valor de corrente elétrica, como que eu faria? Basicamente, eu faria a associação de resistências que eu falei para vocês, que nada mais é do que R1 mais R2 mais R3 mais R3 mais R6 mais R5 mais R4. E aí eu vou chegar na minha resistência equivalente. Então, meu RE nada mais é do que a soma de R1 mais R2, e assim sucessivamente, certo? E aí eu vou chegar nos meus 21 ohms. E aí basta, como eu já sei a tensão, a DDP aplicada aqui 21 volts, basta eu usar a fórmula da primeira lei de Ohm, que vai definir que tensão é igual a resistência vezes corrente. E aí eu simplesmente vou fazer a adequação aqui da fórmula para mim achar minha corrente, que nada mais é do que minha tensão dividido pelo meu valor de resistência. Nesse caso aqui, para efeito de cálculo, né, como eu facilitei, eu vou ter 21 volts dividido por 21 ohms, certo? Vou chegar num valor de 1 ampere para minha corrente elétrica. Então eu vou ter 1 ampere percorrendo por R1, por R2, por R3, por R6, por R5, por R4 e assim sucessivamente. Basicamente é assim que eu consigo trabalhar as minhas grandezas elétricas dentro do meu circuito série. Observe o seguinte, que a corrente elétrica vai ser a mesma para todas as resistências. Porém, a tensão elétrica não vai ser a mesma em cada uma dessas resistências. Por quê? A tensão elétrica vai depender da corrente que está fluindo por essa resistência e o meu próprio valor de resistência, como é definido a minha primeira lei de Ohm. Então, em cada uma dessas resistências, eu vou ter o que a gente chama de queda de tensão.
que é o quanto da tensão da bateria eu tenho em cada uma dessas resistências. E aí a gente pode introduzir outro conceito interessante. E qual que é esse conceito, galera? É o conceito da lei de Kirchhoff, da primeira lei de Kirchhoff, ou também, como é chamado comumente, como lei das tensões de Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff ou lei das tensões de Kirchhoff, que define o quê? Que a soma da queda de tensão de cada uma dessas resistências aqui é igual à minha tensão elétrica total da fonte. Então, basicamente, o que é a lei de Kirchhoff? A primeira lei de Kirchhoff é que a soma da queda de tensão em cada uma dessas resistências, VR1, VR2, VR3 e assim sucessivamente, vai ser igual à minha DDP aplicada pela minha fonte. Muito simples, não tem segredo nenhum. Agora, como é que eu vou fazer esse cálculo, né? Como que eu sei a queda de tensão em R1, em R2, em R3 e assim sucessivamente? Bom, basta eu multiplicar o valor da corrente elétrica, que eu já achei pela primeira lei de Ohm, simplificando o circuito a uma resistência só, então deu 1 ampere, e aí eu vou fazer a multiplicação desse 1 ampere pelo meu valor de resistência. Por quê? Porque a lei de Ohm não fala que tensão é igual a resistência vezes corrente. Então basta eu multiplicar o valor de corrente que está passando pela minha resistência pela minha resistência propriamente dita do meu resistor. Então é o seguinte, se eu multiplicar 1 ampere por 1 ohm, quantos eu vou ter de volts aqui? 1 volt. Se eu multiplicar 1 ampere por 2 ohms, 2 volts. Se eu multiplicar 1 ampere por 3 ohms, 3 volts. Se eu multiplicar 1 ampere por 4, 1 ampere por 5, 1 ampere por 6, vou ter 4 volts, 5 volts e 6 volts sucessivamente. Se eu somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, eu vou ter os mesmos 21 volts da minha fonte. Muito simples, sem segredo nenhum, bem simples essa primeira lei de Kirchhoff. E uma coisa interessante e importante da gente se destacar é o quê? Que quando a gente vai analisar isso e a gente quer saber a queda de tensão em cada um desses resistores, a efeito de denominação, né, de escrita, a gente coloca que a queda de tensão em cada um desses resistores vai contrário à minha corrente elétrica, tá? E isso aqui é a minha DDP ou a minha VR1, certo? Simples, é só uma setinha dessa fórmula aqui que a gente está vendo, ao contrário do que a corrente elétrica está indo. Bem simples, também não tem segredo nenhum. E por que essa setinha aqui, galera, ela é contrário ao meu sentido de corrente? Bom, quando você for usar o multímetro para medir qual que é a tensão elétrica que está em cima desse resistor, você vai colocar a ponteira de prova do seu multímetro positiva aqui, porque a queda de tensão nesse resistor vai estar nessa determinada configuração aqui, com um potencial maior aqui e um potencial menor aqui. E até faz sentido, né? Se eu tenho 21 volts e eu vou ter uma queda de tensão aqui, significa que nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto aqui, a minha tensão elétrica vai ser menor do que nesse ponto aqui. Então aqui eu vou ter um potencial maior, aqui eu vou ter um potencial menor. Beleza? Muito simples, não tem segredo nenhum.